Outro dia eu escrevi isso num post, mas eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. O segredo para viver sem estresse é uma mistura da gente ativar o nosso poder pessoal com entender que as coisas não dependem só de nós. Ou seja, por um lado, a gente precisa ativar o nosso poder pessoal. Quem chegou a um burnout teve na infância, por algum motivo, de alguma maneira, um aprendizado emocional de que não é capaz de fazer as coisas, de que não é bom o suficiente, não consegue fazer as coisas direito, que a gente precisa de ajuda. E como que é isso? É que quando a gente é criancinha, a gente é uma esponja e a gente vai absorvendo tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, o que falam pra nós e o que a gente vê os outros fazendo. E às vezes por ignorância, às vezes por excesso de amor, algumas pessoas falam coisas pra gente, tipo, deixa que eu faço pra você que você não vai conseguir. Se você for fazer não vai dar certo, vai cair, vai quebrar, você é desastrado, deixa que eu faço. E a criança entende que ela não é capaz. Coisas assim. E aí, de alguma forma, a gente segue pela vida adulta acreditando que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, que a gente faz as coisas e não fica bom, que a gente não é bom o suficiente, que a gente precisa da ajuda dos outros e principalmente que a gente precisa da validação dos outros. A gente precisa de pessoas falando pra gente que a gente é capaz, que a gente é bacana, que a gente tem talento, senão a gente não acredita. É uma coisa assim, se alguém acha que a gente é ruim, a gente é ruim. A gente estava achando que estava se dando super bem numa coisa, 3 pessoas elogiaram a gente efusivamente, chegou uma 4ª pessoa e falou que tá uma bosta. A gente acredita que tava uma bosta, que a gente não é capaz de fazer alguma coisa melhor do que ter um resultado bosta. Por isso que uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender para se recuperar de um burnout é o nosso valor, a nossa capacidade, o nosso potencial, a nossa força. E isso vem com autoconhecimento, para retomar nosso poder pessoal, para retomar as rédeas da nossa vida, para parar de fazer o que te mandam fazer, para parar de anular as suas vontades para fazer a vontade dos outros, para parar de obedecer a tudo e a todos e principalmente para parar de se contentar com migalha. Por outro lado, a gente tem que parar com uma mania de todo burnoutado, que é a de acreditar que a gente tem controle sobre a vida, que a gente pode controlar a nossa vida. Que a gente foi tendo essas experiências que eu estava falando, que a gente vai somando, que a gente vai pegando como se fossem provas de que a gente não é capaz, provas de que as coisas não dão certo pra gente, que a gente não é bom o suficiente. A gente vai se convencendo a cada nova experiência de que as coisas dão errado pra gente. A gente não merece que as coisas deem certo. Dar certo, ter sorte é para as outras pessoas. Nossa vida é muito dura, muito difícil, muito complicada, porque a gente não merece e não consegue fazer as coisas direito. Precisa ficar se provando toda hora e esperando que as pessoas confirmem que a gente é bacana, que a gente tem talento. E quanto mais a gente se convence que as coisas dão errado pra gente, maior é a necessidade que a gente sente de controlar a vida, de ter controle sobre a vida. Só que assim, a gente não sabe como as coisas acontecem em todo o universo, em todos os planos, com todas as pessoas, na vida de todo mundo, em todas as situações, em toda a vida. Então a gente não sabe, não consegue entender como aquilo pode dar certo. E aí a gente pensa, bom, já sei o que vai acontecer, vai dar errado, então eu vou desistir disso daqui e vou fazer uma outra coisa. Ou eu vou começar a enlouquecer aqui para fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que isso dê certo. E a gente fica forçando barra. E assim a gente vai se ajustando às coisas e deixando os nossos sonhos para lá. A gente vai se esforçando para conseguir ter a reação das pessoas que a gente quer ter, que mostra pra gente que nós estamos fazendo alguma coisa certa, que dá a impressão pra gente de que a gente tá aprendendo ou de que a gente não é tão ruim assim, e a gente vai deixando para trás os nossos sonhos, as nossas paixões, nossos objetivos. A gente começa a viver para ter a validação das pessoas, não importa no que. E mais a gente vai deixando de ter confiança na vida, porque a cada dia a gente está mais longe das coisas que a gente sonhou conquistar um dia, e elas ficam parecendo impossíveis, e a gente vai se convencendo de que são impossíveis porque a gente não tem capacidade. A gente começa a achar tanto que as coisas não tem como dar certo pra gente, que a gente se convence que é melhor a gente se conformar com um casamento bosta,
com um emprego tóxico, pelo menos as pessoas olhando de fora acham que a gente está fazendo tudo certo, mesmo a gente estando infeliz. O segredo para viver sem estresse é essa mistura entre ativar o seu poder pessoal e entender que as coisas da vida não dependem só de nós. Uma mistura de eu posso, eu consigo, com eu não sei como é que isso daqui pode dar certo, mas eu vou em frente para tentar descobrir. E entendendo que o que a gente tinha como objetivo pode não acontecer e isso não é dar errado. Porque pode ter alguma coisa muito mais certa para nós à frente. E que para acontecer precisava que essa outra coisa desse errado. Eu tenho um objetivo que eu acho que é bom para mim. E aí eu não consigo. E eu precisava não conseguir. Porque daí eu consigo olhar para um outro lado, para uma outra direção e ver uma outra coisa que é muito mais certa para mim. Mas que eu não veria se eu tivesse conseguido aquela primeira coisa, entende? É movimentar a energia, fazer a nossa parte e confiar na vida. Por exemplo, quero trabalhar, sei lá, no circo. Vou movimentar essa energia. Eu vou estudar, vou pesquisar, vou treinar, vou ensaiar, vou atrás dos caras, dos grandes nomes, vou ver espetáculos, me inteirar das companhias, me apresentar, pedir, acompanhar. E ao mesmo tempo eu vou confiar que coisas que eu não faço a menor ideia, que eu nunca nem pensei, podem acontecer. E que eu não tenho controle. E que não ter controle é bom. Retomar seu poder pessoal, confiar na vida. Essas são as duas prioridades que a gente tem numa recuperação de burnout. É isso que a gente precisa se dedicar a aprender.